Continuando, precisei interromper mais uma vez, vamos ver se dá para ir até o fim agora. Até estava querendo colocar um outro, já deixar gravado um outro vídeo, né, sobre outros temas aí, mas eu não acho que não vou ter tempo. Espero sempre sobre, pelo menos uma vez na semana, algum tempo assim para eu produzir algum material. Mas enfim, voltando, né? Eu tinha comentado sobre alguns problemas que eu fui identificando depois que o tempo passou, né? Quando eu fui amadurecendo mais tanto os meus estudos políticos quanto a minha experiência política. Quando eu falo de experiência política, é claro que eu não estou falando de. Vou tentar tirar esse barulho aqui. É claro que eu não estou falando de experiência política como vereador, prefeito, deputado, nada nesse sentido, porque eu sou só um Zé Ruela. Mas eu falo experiência política vamos dizer assim, na baixa política, na política do dia a dia, né? Militância, algumas formas de ativismo, ou simplesmente discussão política, enfim. Ao longo do tempo, né, pensando sobre essa questão e mexendo com ela de fato, né, eu entrando em contato com pessoas diversas, né, de várias partes, inclusive, eu fui amadurecendo essas questões e fui, em vez de eu cada vez mais, vamos dizer assim, compreender, de alguma forma tender a concordar com, com esses movimentos, eu, na verdade, fui cada vez mais encontrando mais problemas. Pessoal, peço desculpa pelo barulho que vai aparecer aí, essas mensagens, essas coisas assim. Mas realmente o meu computador tá uma bosta, mas é melhor do que nada, né? Então não vou nem reclamar muito, porque senão nem isso eu vou ter mais. Mas está realmente difícil aqui de mexer nessa coisa. Então, eu estava falando sobre alguns problemas que eu encontro, né, hoje, e um dos problemas que eu coloquei na última parte, né, na parte 2, essa questão de fundo histórico, né, que me parece que o movimento ele é bastante desligado do que é a história da questão racial no Brasil, né, a história das raças no Brasil. Né. Me parece que falta esse conhecimento histórico, me parece que falta também uma análise sociológica, antropológica, responsável, criteriosa, rigorosa da realidade brasileira. Me parece que falta isso, até porque se toma algo que já vem pronto, enlatado dos Estados Unidos ou da França, né? Então, assim, para mim é bastante problemático. Então, eu agora vou falar um pouco mais sobre alguns problemas, alguns eu até já pincelei um pouco antes, outros não, mas de qualquer forma, vou repetir aqui de forma um pouco mais aprofundada, vamos tentar, vamos ver se dá tempo, e também falar um pouco sobre como é que eu vejo a questão racial no Brasil. Eu vou tentar chegar nesse ponto, que é o que eu acho mais importante aqui colocar. Então, pessoal, vamos lá. Uma das conceituações, né, das categorias que se utiliza hoje é essa ideia de racismo estrutural. Né? Eu discordo desse conceito, discordo, não vejo necessidade de, na hora de combater o racismo, para mim esse conceito ele não contribui. E para mim os conceitos eles são ferramentas da nossa ação diante da realidade, né? Uma coisa são as ideias, né? As ideias, elas são, vamos dizer assim, os fins, né? Elas inspiram, elas motivam, elas impulsionam, elas fundamentam a nossa ação, né? Por exemplo, a ideia de justiça, a ideia de verdade, a ideia de bem, bem comum, etc. Né? Essas ideias, elas fundamentam a coisa. A meta é a ideia, né? Não a ideia no sentido de idealização, de algo mental, de algo que não existe na realidade, algo que seja diferente da realidade. Não.
É a ideia enquanto o substrato espiritual, o objetivo da própria realidade. A realidade existe em função dessa ideia, né? Eu vivo para fazer o bem, eu vivo pela justiça, eu vivo pelo amor, eu vivo pela verdade, né? A ideia nesse sentido de algo que impulsiona a realidade. Agora, os conceitos eles são ferramentas, né? Então, para que eu faço uso de um conceito, né? Para transformar a realidade no sentido de uma boa ideia, né? Então, se eu quero que haja justiça, eu vou tentar escolher os conceitos que vão me facultar, vão me permitir agir na realidade e promover essa justiça, né? Tornar a realidade mais justa. Então, assim, eu quero combater o racismo. Então, eu preciso de conceitos que me ajudem a combater o racismo. E, para mim, o conceito de racismo estrutural ele não ajuda, ele atrapalha. Primeiro, pelo uso que se faz do conceito de racismo estrutural, né? Tipo, até hoje eu não vi a vantagem desse conceito, pra falar a verdade. Eu vejo as pessoas reproduzirem como uma nova moda, né? A nova qual é é tipo aquela coisa quando você assiste uma novela ou um Big Brother, alguma coisa assim, tem um personagem que ele tem um jargão, né? Ele tem uma frase que ele costuma repetir, e isso vira moda e todo mundo começa a repetir. Para mim, racismo estrutural é isso. É a nova frase da moda. E racismo estrutural, racismo estrutural. Mas eu não vejo a vantagem, assim, o que isso traz de novo, né? Mas vamos discutir a ideia, né? Vamos supor que as pessoas realmente tivessem entendido o conceito aí e tal. Se é que eu entendi, né? Pode ser que eu não entendi também, né? Alguém pode comentar aqui, me explicar, dizer onde é que eu errei, o que realmente significa, né? Ou então só dar uma carteirada, né? Que é o que a galera costuma fazer. Ah, você não entendeu, eu que entendi e tal. Vai ler de novo e tal. Enfim, essas coisas, né? De quem não quer discutir, né? Quem prefere só ficar dando carteirada. Às vezes a situação favorece, né? A ocasião faz o carteiro. Então, qual é a ideia de racismo estrutural? É a ideia de que o racismo ele não é simplesmente uma coisa individual, né? Não é tipo, tem um cara ali que é racista, ele pratica racismo e tal. Tá, tem esse racismo. Esse é o racismo individual, né? Ali. Não, é mais do que isso. Tem outro, um racismo mais profundo. Então é o racismo institucional, né? Então, tem empresas que praticam racismo, o Estado ele tem uma política que é racista e coisa e tal. Não, não é simplesmente isso também não. É muito maior do que isso, é algo enraizado, é algo profundo, é algo existencial, né? O racismo ele é estrutural, estruturante da própria sociedade brasileira. Eu não enxergo isso. Eu não enxergo isso. Eu acho que a sociedade brasileira possui racismo, ela não é possuída pelo racismo. Ela possui racismo. E esse racismo ele não só pode ser eliminado, como ele vem sendo eliminado. Ele vinha, pelo menos, sendo eliminado até aparecerem esses movimentos que ficam importando ideias dos Estados Unidos, que é um país, esse sim, estruturalmente racista. Os Estados Unidos, sim, é um país que tem racismo estrutural. Né? Por quê? Porque os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas a Inglaterra, esses países anglo-saxônicos, né? Eles têm uma cultura de apartheid, né? Tipo, o branco fica no lugar do branco, o negro fica no lugar do negro, o indiano fica no lugar do indiano, o chinês fica no lugar do chinês, e por aí vai. Eles separam as pessoas em raças, assim, e tem essa barreira praticamente intransponível, né? No caso brasileiro não tem isso, cara. No caso brasileiro as barreiras, elas até existem, né? Existiram, pelo menos, porque também, vamos ser sinceros, né, galera? Tipo, hoje em dia é fácil falar, né? Hoje em dia, né, você tá aqui na internet, você conversa com chinês, com russo, com indiano, com sul-africano, né? Com todos os BRICS aqui, você conversa pela internet. Mas 1500, 1600, 1700, tudo era muito novidade, né? E a galera não tá simplesmente conversando no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, né? A galera tava convivendo frente a frente com pessoas de cultura muito diferente, fenótipo muito diferente, língua muito diferente, religiosidades diferentes, tudo muito diferente. Então, naturalmente, existe um estranhamento, né?
Às vezes, quando chega uma pessoa de outro país na sua casa, você tem um estranhamento ali, né? Você tem estranhamento, cara. Tipo, vamos pegar aqui uma moça altamente desconstruída da universidade e tal. Ela pega um ônibus e de repente do lado dela senta uma mulher usando uma burca, né? Um véu que cobre tudo e só deixa o olho, não deixa nenhum olho. Enfim, ela vai estranhar aquilo, cara. Ela não só vai estranhar, como ela vai rasgar aquela burca e dizer: liberte-se, vamos queimar essa burca nela. Então, assim, é normal você ter um estranhamento quando tem culturas muito diferentes. Então, tem ali, fica cada um pouco no seu espaço ali. Só que essas barreiras no Brasil, elas foram gradativamente sendo vencidas, porque as coisas não se... Né, diferente do que pensa a maior parte dos ativistas dessa agenda identitária, esse pessoal financiado pelos amiguinhos lá, né, os OSI da vida, os IOS, o pessoal que é financiado por essa galera aí, diferente do que eles pensam, os processos eles demoram décadas, séculos, milênios. Os processos de melhoramento da sociedade eles são demorados, né? Exigem trabalho duro de muita gente, exigem quebrar a cabeça, tem erro no processo, você cai, depois você levanta. É assim que é a vida, né? A vida não é um filme, ela não é uma sériezinha da Netflix, não é um episódio de 20 minutos, eu vou acabar com o racismo acabando com o racismo em 20 minutos, não é assim, né? Então, o Brasil, ao longo desses 500 anos, ele foi acabando cada vez mais com essas barreiras raciais, né? Só que quando vieram importar negócio de racismo estrutural para o Brasil, esses conceitos de bosta, essa, essa, essas esse estilo, esse conceitual, esse referencial teórico e prático do movimento negro dos Estados Unidos só veio atrapalhar. Por quê? Porque o Brasil ele tinha um processo próprio. O Brasil tinha um processo próprio. Inclusive, o Brasil tinha movimento negro antes dessa marmota. O Brasil tinha lei contra o racismo antes dessa marmota, né? Pesquisem aí, Lei Afonso Arinos, pesquise aí Arlindo Veiga dos Santos, pesquise aí sobre a Guarda Negra, pesquise sobre a história da capoeira, né? O Brasil ele tem um processo próprio, cara. O Brasil tem um processo próprio que é massa. E essa galera que acha que para se afirmar como negro tem que usar um nome em inglês, tem que falar inglês, tem que viajar para os Estados Unidos todo mês de setembro, sei lá qual é o mês aí, todo ano tem que ir lá nos Estados Unidos bater ponto lá, né, botar o dedinho lá na maquininha. Cara, para mim isso não é combate ao racismo. Para mim isso aí é simplesmente pagar pau de gringo, que é a cor mais normal do mundo. Né? A cor mais normal do mundo é você pagar pau de gringo. Para mim é isso aí que essa galera tá fazendo. Tá? Eu entendo que tem gente que tá nessa porque foi enganada. Né? Mas tem gente que tá nessa porque quer, cara. Porque que é pilantra mesmo. E tem gente que tá nessa por preguiça, cara, também. Tem isso, né? Porque se você vê um argumento em contrário de uma coisa e você não se dispõe a realmente derrubar o argumento, cara, você tá com preguiça. Né? Então, se tem um argumento contrário, não fique, tá sendo racista. Isso não tá, você não tá combatendo argumento, cara. Você não tá combatendo. Quer dizer que o cara que discorda de ti, ele é racista, ele é machista, ele é não sei o quê. Você joga um rótulo e se desobriga de responder aquilo que a pessoa falou, né? Enfim, para mim isso é covardia, preguiça e é vergonhoso, né? Então, essa ideia de racismo estrutural, a meu ver, é um conceito que ele ajuda a explicar a sociedade dos Estados Unidos, da África do Sul e algumas outras aí. Mas a brasileira não, tá? E o que não quer dizer que a sociedade brasileira não possua racismo. Em alguns casos, racismo exacerbado, né? Mas aí é no caso de algumas pessoas, talvez de alguma região ali, mas uma região também pequena. Esse discurso aí de que a região sul do Brasil é muito racista, não sei se é bem assim não, cara. Eu morei um tempo lá, não vou dizer onde não, mas vocês sabem, né? Eu morei um tempo no Paraná
E, além disso, eu tenho muitos amigos gaúchos, né? Alguns conhecidos catarinenses. E eu não acho isso não, cara. Eu conheço gente que foi para o Rio Grande do Sul, casou lá, pessoa assim, que acho que qualquer banca de heteroidentificação trataria como uma pessoa negra, foi lá para o Rio Grande do Sul, casou, já tem filho lá, enfim. Eu acho que, né, não é bem assim que as coisas. Acho que tem muito discurso, tem muita narrativa em cima disso aí. Né? É claro que eu sei que tem movimentos de cunho marmotoso na região sul, como tem na região sudeste, como tem na região centro-oeste, como tem na região norte, como tem na região nordeste, né? Não é só no Brasil também, né? No mundo inteiro tem essas marmotas, mas eu acho que a galera exagera isso aí. Olha só para, né, colocar a lupa só naquela coisa ali para dizer, olha, tá vendo e tal, só para criar animosidade, enfim, né? Quem conhece um pouco de guerra híbrida sabe como é que essas coisas funcionam, né? Então, eu discordo dessa ideia de racismo estrutural. E eu queria mencionar um trecho do livro do nosso excelentíssimo senhor ministro, que ele fala, né? O racismo estrutural ele é óbvio. Olhe, por exemplo, as universidades. Qual é a cor daquelas pessoas? Agora olhe para uma favela. Qual é a cor daquelas pessoas? Primeiro, cara. Esse cara tem uma pesquisa realmente em todas as favelas do Brasil, em todas as universidades do Brasil, mostrando a cor, né? Sei lá qual foi a medida de cor que se usou para isso aí, né? Se é que a cor também é suficiente para determinar, né? Enfim. Eu sei, é claro, eu sei que socialmente a tendência é quanto mais pobre a pessoa, mais escura, quanto mais rica a pessoa é mais clara. Eu sei que existe essa gradaçãozinha, mas ela tem exceções consideráveis, né? Por isso que eu acho que a política de, por isso e por outros motivos que eu já coloquei aqui, eu acho que a política de cotas não resolve o problema, até porque o racismo, você está colocando aí racismo estrutural, né? Agora o racismo, enquanto a atitude racista, a visão de mundo racista não é piorada pelas cotas. Agora, se eu considero que o racismo realmente compõe uma estrutura, aí as cotas seriam um corretivo, né? Só que eu não acho que a estrutura é racista. Eu acho que a estrutura ela é histórica, né? Então aqui vamos falar sério, né? A pessoa para ela ascender socialmente, o que é que ela precisa? Você, vamos supor que você tem um filho. Você quer que o seu filho tenha uma vida melhor do que a sua. O que é que você quer dar para ele? Para ele ter condições de subir na vida, né? Você tem que dar estudo, você tem que dar juízo para ele não pode, por exemplo, perder a vida pegando geral. Né? Se ele ficar só na gandaia, ele não vai conseguir estudar, trabalhar, etc. Se ele não aprender a ler, ele não vai conseguir fazer muita coisa, né? Se ele não tiver um controle sobre dinheiro, etc e tal, ele também pode ser que ele acabe se perdendo aí na história, né? Então, pessoal, é meio que natural que as pessoas que descendem no Brasil de europeus, elas tenham um nível de vida melhor, né? Historicamente, isso é explicável, né? Por quê? Porque as sociedades indígenas e africanas, a maioria pelo menos, não dominavam a escrita, né? Então, o descendente de pessoas que não dominavam a escrita, ele, na nova sociedade, ele vai ser um analfabeto, né? Ele vai ter que aprender a escrever, né? Eu falo isso porque eu sou professor. Então, assim, quando você vai explicar, eu tenho um aluno e um pai, uma reunião de pais, por exemplo. Para eu explicar para um pai que sabe ler sobre questões do filho dele, que ele não está dominando uma questão de escrita, isso, mais aquilo, como é que eu vou explicar isso para um pai que não sabe ler? Ele não sabe o funcionamento da escrita, né? Agora, se eu estou conversando com uma criança e um pai, o pai sabe ler, né? Eu posso falar, ó, seu filho ele não está sabendo a parte das sílabas, ou então, o seu filho ele escreve com a letra muito assim, tem que comprar um caderno de caligrafia, o cara vai saber do que eu estou falando, né? Então, assim, e aqui eu só estou dando um exemplo, né? Mas é claro que se você está numa família em que o seu pai, o seu avô, o seu bisavô eram pessoas letradas, sabiam ler, escrever e tal, naturalmente você vai ver aquilo com mais naturalidade, vai ser mais fácil para você ler e escrever, né? Então, assim,
Se eu vivo numa sociedade monogâmica, eu também vou tender a olhar para a monogamia com uma certa naturalidade, né? Agora, se eu vivo numa sociedade poligâmica, eu vou tender a olhar para a poligamia com mais naturalidade, né? Então, assim, as sociedades indígenas e africanas, que têm muita contribuição já incorporada à sociedade brasileira, e que eu acho que pode incorporar algumas outras coisas também, né? Cada vez mais, as coisas positivas, né? Essas sociedades, elas eram sociedades orais, geralmente, né? Então, naturalmente, a pessoa que vem de uma origem negra ou indígena, histórica, eu estou falando que historicamente, né? Essas famílias, elas tendem a não ter tanta facilidade quanto as famílias de origem europeia de ascender socialmente pela falta de domínio da escrita e o funcionamento da economia, etc. Né? A nossa sociedade ela foi organizada de forma, né, a gente nasce assim no começo da globalização, né? E nessa globalização, quem dominava as cadeias produtivas, o comércio internacional, etc., era a Europa, né? Então, naturalmente, o elemento europeu branco ele se favoreceu, né? Mas tem outras questões aí que explicam essa questão também, né? Por exemplo, a imigração, principalmente depois da República, já um pouco no Império, mas principalmente depois da República, o modo como foi feita a imigração europeia para o Brasil, né? Isso também explica. Mas isso não é uma coisa da estrutura da sociedade brasileira, não é um racismo estrutural, né? É uma estrutura histórica que explica que a coisa seja assim. E eu acho que essa coisa ela vai se corrigindo naturalmente, né? Se a gente simplesmente deixar o processo continuar acontecendo como ele já vinha acontecendo, você vê que ele vai. Tanto é que você teve no Brasil, fala-se muito do Barack Obama, né? Barack Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, beleza, mas assim, o Brasil já tinha tido presidentes negros, né? Pelo menos negro do ponto de vista dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, se você tem uma gota de sangue negro, você é negro, né? E o Brasil já teve Fernando Henrique, né, que ele é descendente de africano, e agora eu não lembro, não sei se vai Epitácio Pessoa, mas é um da República Velha que também tinha sangue africano, né? Mas isso sem contar vários elementos da elite brasileira que tinham origem africana acentuada até, né? Eu já mencionei os irmãos Rebouças, né? E não era galera que vivia de falar de racismo, né? Porque hoje em dia você pega as personalidades negras do movimento negro, é gente que só fala de racismo. O que esse cara faz da vida? Você pega um cara branco, né? O que esse cara é? Esse cara é engenheiro. E esse aqui? Esse aqui é médico. E esse aqui inventou uma coisa tal aí que vai salvar milhões de vidas. Esse aqui construiu não sei o que, não sei o que. Esse aqui escreveu 1 milhão de livros aí que me ajudam em matérias de matemática, física, química, etc, não sei o que. Beleza. Aí você vai para as personalidades negras que o movimento negro exalta. O que esse cara faz? Ele fala de racismo. E aquele cara ali, o que ele faz? Ele fala de racismo. E aquele cara ali, o que ele faz? Ele fala de racismo. Tipo, parece que você é condenado, por ser negro, você é condenado a só falar de racismo. Eu lembro de uma vez que a gente estava assistindo a Copa, né? Aí tinha um jogador assim, acentuadamente negro, né? Traços africanos muito fortes. O cara foi responder umas perguntas, né? A entrevista e tal. Tipo, você tá lá entrevistando o jogador, né? Você pergunta, aquele gol, aquele lance, e aí a próxima etapa, qual é o time que você tá mais assim, assim, assado? Aí tinha um cara que ele era bem negro, né? Aí foi ser perguntado, e o racismo e tal. Eu senti, eu posso estar enganado, né? Eu senti, o cara ficou, porra, fala de racismo de novo. Que saco, meu irmão. Porra, só fala disso. Tipo assim, eu sou um jogador, cara. Eu não sou um jogador negro. Eu sou um jogador. Sou um jogador. Esquece aí que eu sou negro um minuto. Tipo assim, eu imagino. Claro que, né, tem muito, não sei se a maioria, mas muita gente, né? Eu tenho muito amigo que é do movimento negro, né, cara? Então, assim, tem muito cara ou menina que é negro e tal, e que foi cooptado pelo movimento negro, né, cara? Então, assim, acha isso natural. Mas para uma pessoa que não foi cooptada, cara, que é só uma pessoa, cara, eu tô só vivendo aqui. Minha pele é negra, massa e tal. Tipo, foda-se, podia ser branca, podia ser vermelha, podia ser qualquer cor, cara. Eu sou uma pessoa, continuo sendo uma pessoa, continuo sendo indivíduo, continuo querendo viver a vida como qualquer outra pessoa. Então, assim, o cara já tem que lidar com racista, se liga?
Aí, para além disso, agora o cara tem que lidar com racista e tem que lidar com o movimento, militância que fica direto falando só sobre isso, reduzindo o cara a isso. O cara só pode falar disso, se ele não falar disso, ele não é negro o suficiente. Cara, a vida se tornou ainda mais infernal, né? É nessas horas que eu agradeço não ser inserido totalmente. Se bem que se eu fosse, cara, eu também não tava nem aí, não. Eu ia gravar esse vídeo com mais gosto de gás ainda. Tipo assim, meu irmão, para de me falar sobre isso aí, que isso é chato. Chato demais, cara. Para de encher meu saco. Deixa que eu me resolvo, cara. Se eu encontrar um cara racista, eu resolvo isso com o cara, se liga? Não fica querendo me ensinar a enfrentar a coisa, não, que nem a galera tá querendo ensinar, né, os negros a enfrentar o racismo, né, esses movimentos toscos. Mas enfim, continuando, né, galera? Então, tem uma parte lá do livro do nosso ministro que coloca, né, o racismo estrutural, olha para isso, olha para aquilo e tal, sendo que, cara, isso não prova nada, não, cara, também. Né? Isso não é tipo, olha para isso, logo existe racismo estrutural. Não, peraí, você tem que mostrar como é que o racismo estrutural leva isso aqui. Por que isso aqui realmente foi causado pelo racismo estrutural e não por exemplo, a vontade da pessoa. Né? A pessoa pode ter vontade de não ascender socialmente também. Né? A pessoa pode querer, não, eu quero viver minha vida, eu quero, sei lá, eu quero jogar bola, eu quero ser músico, eu quero ser poeta, eu quero, sei lá, ajudar as pessoas na rua, eu quero fazer parte da igreja, eu quero virar um monge, eu quero fazer o que eu quiser, pô. Todo mundo é obrigado agora a ascender socialmente. Então, assim, fala-se como se fosse uma dedução lógica, mas na verdade não é uma dedução lógica. Né? Então, assim, a argumentação é muito fraca, cara. Como eu falei atrás, assim, o nível do debate é muito baixo. Né? Então, outro conceito, não sei se dá para chamar essas coisas de conceito às vezes, cara. Outro conceito, né, outra estratégia, outra coisa, é o lugar de fala. Cara, lugar de fala é muito mimimi. Né? Desculpa usar o conceito de mimimi, que eu também acho um conceito problemático, mas lugar de fala é difícil tolerar isso num ambiente, principalmente diante de ambientes, pessoas que se propõem ser científicas, acadêmicas, ter um pensamento rigoroso, pessoas que se propõem ser democráticas, etc. Essa ideia de lugar de fala. Eu só posso falar sobre racismo se eu for negro. Não. Você só pode falar sobre racismo se você tiver uma boca, meu filho. E se não tiver, pode escrever. De boa, né? Principalmente porque eu posso não ser negro, mas eu tô imerso na questão racial, seja como negro, seja como branco. A mesma coisa vai para o feminismo. Ah, eu só posso falar sobre machismo se eu for mulher. Não. É uma questão que toca o homem também? Toca, então o homem pode falar também, ora. Principalmente quando esses movimentos colocam leis e adotam medidas diversas que vão afetar o homem, vão afetar o heterossexual, vão afetar o branco, vão afetar essa galera. Então essa galera tem que se manifestar sim sobre o assunto. É uma coisa, vai mexer com a galera. Claro que eles têm o direito de se manifestar. Né? Essa é a primeira coisa. Mas além disso, cara, quem disse que a pessoa que sofre um determinado problema é a melhor pessoa para falar sobre aquilo? Ah, eu tô com mal de Alzheimer. Só eu posso falar sobre Alzheimer. Se um pesquisador que não tem Alzheimer for pesquisar sobre o Alzheimer, ele está desautorizado. Para essa pesquisa. Um médico vem me tratar. Ah, Adriano, você está com Alzheimer? Eu vou tratar você. Médico, você tem Alzheimer? Não. Ah, então você não pode falar sobre Alzheimer. Sai fora. Só posso ser tratado por alguém que também tem Alzheimer. Não, né? No caso da medicina, isso é óbvio que não. Vamos para outro caso aí. Vamos supor que eu fui assaltado, né? Aí um policial chega. Adriano, eu vim ajudar. Policial, você já foi assaltado? Não. Ah, então me ajude não. Você não tem lugar de fala aqui, você não vai me orientar.
não vai me fazer nada, não vai falar sobre o assunto. Você pode até me ajudar, você pode até fazer aquilo que eu mandar você fazer, mas você não vai ter autonomia aqui nessa situação não, porque você não foi assaltado. Não faz sentido, cara, isso não faz sentido. As pessoas, a gente fala sobre coisas, por exemplo, a ciência, ela só existe porque não existe lugar de fala. Como é que eu vou falar sobre eletricidade se eu não sou um pulso elétrico, eu não sou um elétron, né? Ah, Adriano, mas espera aí, você está falando de objetos da natureza. No caso dos seres humanos é diferente. Prove que no caso dos seres humanos, nesse caso é diferente, né? Qualquer ser humano pode falar sobre questões humanas. Então, assim, essa ideia de lugar de fala, vou repetir, é só uma modinha. Cara. Eu não vejo argumento realmente para definir isso. Né? É claro que a pessoa que sofre racismo tem que ser ouvida quando o assunto é racismo. É claro que a pessoa que sofre machismo tem que ser ouvida quando o assunto é machismo. Aquela pessoa, ela tem ela tem uma informação que só ela tem. Isso é óbvio. Mas isso não significa que só ela possa falar sobre o assunto. Entendeu? É diferente. Quem sofre racismo tem uma voz privilegiada sobre o racismo no sentido de que essa experiência tem que ser ouvida, né? Porque essa pessoa que sentiu na pele, ela vai falar sobre aquilo de um ponto de vista que só ela tem. Quem não sofreu não tem esse ponto de vista. Beleza. Agora, dizer que só essa pessoa pode falar, aí você esticou a baladeira, mas muito, né? Principalmente porque nada garante que o fato da pessoa ter sofrido significa que ela entenda mais, né? Às vezes uma pessoa que não sofreu pode entender mais que ela. Isso é perfeitamente possível, né? Principalmente se a pessoa ficou traumatizada, se ela ficou dominada por ressentimento, por raiva, a visão dela sobre aquilo pode estar perturbada, né? Então, não faz sentido, né? Para além disso, galera, outros problemas que eu encontrei, né? Além desses conceitos aí, assim, ao longo do tempo, eu fui percebendo mais problemas nos movimentos negros, né? Como eu já falei, né? O apagamento de muitas figuras, como a Frente Negra Brasileira, que ou é desconhecida totalmente, ou então quem conhece relativiza o papel deles, né? Não trata como um pioneiro, como algo realmente grandioso a ser relembrado, a ser resgatado. Trata como uma coisa tipo, ah, mas ainda era problemático demais, era muito tosco, não sei o quê. Eles não entendiam ainda a questão racial. Eles não entendiam, eles ainda não tinham ido lá para os Estados Unidos aprender como é que é a questão racial, né? E tem movimento, não movimento negro organizado, mas assim, tem movimentações de cunho essencialmente afro-brasileiro, negro, antes, né? Eu já mencionei alguns casos aqui, desde o Brasil Império. Um outro problema que eu vejo é a relativização moral. Todos esses problemas, a meu ver, eles decorrem do fato de que o movimento negro ele foi instrumentalizado pelos movimentos socialistas, comunistas, até anarquistas e tal. Para mim, é isso que explica, se liga? E eu acho que o comunismo, o socialismo, ele realmente prepara o caminho para o identitarismo. A gente chama esquerda com X, né? E-esquerda, né? Como se a esquerda antiga fosse muito massa e a nova esquerda fosse paia. Mas eu acho que a esquerda antiga ela já guardava a semente da nova esquerda. Eu falo isso como alguém que era de esquerda, né? E eu cheguei a ser da esquerda identitária. Até antes do boom identitário, eu já era meio que esquerda identitária. Essa questão racial, por exemplo, é uma que sempre me interessou bastante e eu assumi, eventualmente, algumas posições que hoje eu discordo muito. Mas então, a questão da relativização moral, né? Como esses movimentos são muito materialistas, né? Esses movimentos de esquerda costumam ser bastante materialistas, né? Então eles têm uma moralidade muito ambígua, né? Porque eles perdem o fundamento espiritual da moralidade, né? Aquelas ideias que eu falei, né? Principalmente quando elas são remetidas a Deus, né? Que é o fundamento maior. Como essa galera não tem isso, né? Então a moralidade deles é muito relativa. Pode ser, pode não ser. É o Caetano Veloso, né? Ou não, né? Ou não. Pode não ser. E aí, o que acontece, né?
as figuras que são exaltadas são muitas vezes figuras bastante problemáticas, cara. Não é porque o cara é negro que. Não é porque ele, sei lá, foi bravo e tal, que agora esse cara é meu herói. Eu falo isso a mesma coisa quando eu converso com os nacionalistas. Ah, o cara é bandeirante. Tá, meu filho, beleza. E aí o cara foi lá, invadiu um aldeamento jesuíta, matou os jesuítas, escravizou uns indígenas. Agora esse cara é um herói? Não, não. A questão é que as bandeiras não se resumem a isso, né? Esses são alguns casos, né? Mas esses casos eu condeno. Esses casos não são heróicos, cara. Não vou relativizar moralmente. Esses caras vacilaram, só. Vacilaram é a palavra, é o eufemismo, né? Esses caras foram uns merda. A mesma coisa. O movimento negro às vezes exalta umas figuras assim que eu fico, cara, essa figura. Vamos estudar um pouco melhor isso aqui, esse movimento, né? Como eu falei, o próprio Zumbi, né? A revolta dos malês, eu não sei, cara. Assim, preciso estudar mais, né? Mas eu não chego assim, isso aqui é um herói, então com tanta facilidade, não. Vamos ver, peraí, foi um herói mesmo? Ou foi alguém que fez algo, né? Porque esse algo pode ser, sei lá, sequestrar a pessoa e matar. Isso é um heroísmo? Não sei, cara. Aparentemente, a princípio, não. Foi por um motivo maior, foi legítima defesa e tal. Ah, beleza, vamos ver, vamos investigar. Mas, assim, a princípio, sequestrar a pessoa e matar não é nada bom. Isso não é bom. A princípio, isso não é bom. Isso é crime, galera. Não faz isso em casa, nem fora de casa. Pronto. A questão da relativização dos valores está aí, né? É uma, um erro besta que a galera dos movimentos cai. É essa ideia de zumbi e dandara. Bom, alguém pode me mostrar o contrário, mas até hoje eu não vi documentação histórica que comprove que Zumbi era casado com uma Dandara, né? O que se tem, e se eu não me engano é só um relato oral, né? É difícil de confirmar, mas é de que Zumbi era casado com uma mulher branca chamada Maria, né? Ou seja, foi um grande palmiteiro, né? Dandara não, Dandara que eu saiba, até onde eu chequei, eu falo isso, cara, porque eu leio livros sobre isso, né? Eu leio livros sobre quilombos, leio livros sobre zumbi, livros sobre. Eu leio sobre essas coisas. Já faz um tempo que eu leio sobre isso. O que eu encontrei de fonte histórica sobre essa Maria. Agora, Dandara, até onde eu sei, nasceu no romance. Um romance, literatura, ficção. Né? Ficção escrita por homens brancos. Então, não sei, cara. E a galera coloca a mulher até como heroína nacional, sendo que, tipo, então os heróis nacionais, Peri, né? Vamos colocar aí nos heróis nacionais o Peri também. E esses movimentos negros, eu vejo que aqui é uma questão mais profunda. Agora vamos entrar numa camada mais profunda, iceberg do movimento negro. A questão da religião, né? E aqui vale para o movimento negro, mas vale para a esquerda em geral, até o Darcy Ribeiro, né? O cara, quando vai falar de cultura negra, ele automaticamente vai para Umbanda e Candomblé. Cara, eu já frequentei, cara, essas coisas, tá? E eu conheço pessoas que frequentam, né? Então, assim, tenho nada contra as pessoas e acho que você não deve proibir essas religiões, né? Mesmo que eu sou católico, defendo que o Brasil deve retornar às suas raízes católicas, mas não defendo a proibição, né? E essas pessoas são gente fina, eu desejo todo bem. Claro que eu quero que essas pessoas salvem suas almas e eu vou continuar pregando a palavra, mas elas não são obrigadas a aceitar, a acreditar no que eu acredito, né? Elas seguem o caminho delas, né? Então, assim, não tenho nada contra pessoas de outras religiões, mas a população negra brasileira faz muitos séculos que não é majoritariamente da Umbanda e do Candomblé. E a cultura negra no Brasil não pode jamais ser reduzida a Umbanda e Candomblé, cara. Jamais. A cultura negra brasileira, ela é muito maior do que isso. Então você pega capoeira, samba, o futebol, a culinária,
expressões, o nosso idioma, tudo teve influência negra, principalmente dos povos bantus. Você esquece isso e fala, a cultura negra no Brasil, Umbanda e Candomblé, praticada por pouquíssimas pessoas. E eu tenho a impressão de que boa parte, se não a maioria das pessoas que praticam Umbanda e Candomblé são pessoas brancas. Pelo menos para uma banca de heteroidentificação, eu já falei, né? O Brasil é essencialmente mestiço. O branco é mestiço, o negro é mestiço, o índio é mestiço no Brasil. Tem, se procurar, tem ali um ancestralzinho de outra raça, né? De outra etnia, etc. Então, assim, mas olhando, né, na banca de heteroidentificação, boa parte, se não a maioria das pessoas que frequentam essas religiões são pessoas brancas. Né? Então, eu acho que pegar a religião como sendo a grande coisa da cultura negra no Brasil, acho que isso aí é vacilo, cara. Então agora, pessoal, eu quero falar só um pouquinho, acho que eu vou já ter que encerrar aqui, talvez eu encerre num susto, assim, porque aparece coisa para fazer, né? Vidas proletárias importam. Mas eu acredito que o Brasil é um país mestiço, que o Brasil tem uma grande contribuição indígena e africana para a sua cultura, não só para a genética, não é só, eu sou mestiço porque o meu tataravô era africano, minha tataravô era indígena, o meu tataravô era não sei de onde. Não é só isso, galera. A cultura brasileira, a cultura, e não é só cultura música, culinária, não. A cultura em geral. Né? A ciência brasileira é mestiça de ibéricos, bantus e tupis e alguns outros povos europeus, indígenas e africanos. A filosofia brasileira ela é mestiça, ela é descendente de europeus, africanos, indígenas, principalmente ibéricos, bantus e tupis. E eu acho que o Brasil ele se desenvolve cada vez mais quanto mais ele consegue fazer um bom resultado dessa mistura. Né? Só que o Brasil ele tem uma característica. Ele é um país mestiço, mas que guarda espaço para as raças puras. Né? Então, o Brasil, ele ao mesmo tempo é o país do caboclo, do mulato e do cafuso, e do cara que é uma mistura disso tudo, que não dá mais nem para identificar qual é a porcentagem de cada um, só nesses exames de genético aí e tal. Ao mesmo tempo, o Brasil é o país disso aí, né, dessa mestiçagem, eu acho que o grosso da população é isso, né? Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é o país da tribo indígena do Vale do Javari, que teve pouco ou nenhum contato com qualquer outra civilização, qualquer outro grupo étnico. Né? É o mesmo país do candomblé Nagô, que tem os cânticos em Yorubá, etc. e tal, né? Mantendo tradições vindas da África Ocidental. E é o país da Oktoberfest, do Pomerano. Né? Então, a meu ver, o Brasil é riquíssimo porque ele é mestiço, bastante mestiço, e ao mesmo tempo ele ainda guarda espaço para certos quistos étnicos, certas purezas ali, que no lugar de origem não acontece mais. Né? Por exemplo, a cultura dos orixás, etc. e tal, existe na África, mas é bem minoritária, né? Talvez mais minoritária do que no Brasil ainda. Tem esses idiomas que não existem mais na Europa, existem no Brasil, e essas tribos indígenas praticamente isoladas, né, cara? Então, assim, valorizemos o Brasil.